Olá, bom dia. Está começando mais uma análise aqui pela TV Mar, canal 25 na NET, com transmissão simultânea pelo portal gazetaweb.com e pelos dispositivos móveis com iOS e Android. Essa semana nós recebemos o presidente da Câmara de Vereadores, vereador Kelman Vieira, que promete, aliás, pela primeira vez, talvez, implodir o prédio da Câmara. Olha a ideia dele. Ele quer colocar o ponto eletrônico na casa de Mário Guimarães. Essa questão é antiga, porque todos os presidentes da Câmara até hoje até pensaram na ideia, mas havia sempre uma grande confusão para levar adiante essa proposta. Será que é porque hoje ele vai conseguir colocar isso em prática, porque ele é delegado da Polícia Civil? Presidente, bom dia. Como é que fica isso? Como é que vai ser essa questão de colocar o ponto lá? Bom dia, Odilon. Olha, Odilon, isso é uma necessidade que aqui há muito tempo vem se debatendo. Nós temos um problema sério hoje, que é a questão orçamentária. 69% de tudo que se arrecada, que é destinado à Câmara de Vereadores a título de 12º, ele é comprometido com a folha de pagamento. E todos os anos, os servidores efetivos, eles querem sua valorização. E a gente fica todos os anos tendo que abrir uma discussão com o Executivo por conta da Lei de Responsabilidade Fiscal e sempre pedindo um acréscimo no 12º para garantir, pelo menos, a reposição inflacionária dos servidores efetivos. Mas também a gente constatou que são 230 servidores efetivos, 29 servidores comissionados. E grande parte desses servidores, ou quase um terço da Câmara, hoje já tem idade para se aposentar, né? Mas estão requerendo abono de permanência, né? E se eles querem continuar trabalhando, nada mais justo de que a gente cobrar a participação efetiva desses servidores na casa. Eles serem tratados como servidores, digamos assim, normais. Isso, aspas, então, né? Tem que cobrar que seja dado a sua carga horária na Câmara de Vereadores àqueles que acharem que já deu sua contribuição, que peçam uma aposentadoria, porque nós temos que dar um ponto final nessa questão orçamentária da Câmara. E também é importante não que a gente não reconheça o trabalho que esses servidores já desempenharam lá, mas a gente tem também uma grande vontade de fazer um concurso público e oxigenar o quadro efetivo da Câmara de Vereadores. Então, a gente precisa implantar, foi uma medida que a gente construiu também com o Ministério Público. A doutora Fernanda fez diversas reuniões e cobrou da Câmara de Vereadores, da presidência, uma ação nesse sentido, e nós estamos fazendo valer essa determinação do MP e também uma medida que eu acho justa também a gente implantar para os efetivos e para os comissionados da mesa diretora, porque aqueles que quiserem continuar trabalhando vão ter que dar sua carga horária, e aqueles que já acharem que já deu sua contribuição, peça sua aposentadoria, para que a gente possa fazer um concurso público e dar oportunidade àqueles que queiram trabalhar na Câmara de Vereadores. Por que é tão difícil, ou por que foi tão difícil para os outros presidentes tentar implantar a ideia do ponto eletrônico? Qual é o problema? Olha, para dizer a verdade, eu não sei o que aconteceu nas outras gestões, claro, né? Mas eu tenho um compromisso com o Ministério Público. Agora é o Ministério Público que entrou com essa história. Eu tenho um compromisso, eu fui pessoalmente à doutora Fernanda e dizer que eu iria sim implantar o ponto eletrônico, e a gente já começa hoje a fazer reunião já. A gente tem aqui a agradecer ao presidente do Tribunal de Contas, que forneceu toda a sua equipe técnica para fazer reuniões com o doutor João Mendes, que nos dá o suporte lá na Câmara de Vereadores. Nós hoje já estamos fazendo reunião. No prazo máximo de 45 dias, esse ponto eletrônico vai ser implantado na Câmara de Vereadores. Como é que o senhor vai conseguir controlar o fluxo nos gabinetes dos vereadores que não ficam exatamente no prédio da Câmara? Sim, essa é uma questão. Cada vereador ele tem 10 cargos comissionados. A mesa diretora são 29. No passado eram mais de 300 cargos. O ex-vereador, hoje deputado Galba, fez uma reformulação com a mesa diretora, deixou apenas 29 cargos comissionados. Esses
que trabalham no prédio sede, imediatamente será também submetida ao ponto eletrônico, e eu irei discutir com a doutora Fernanda como nós iremos fazer esse ponto dos 10 comissionados de cada gabinete, porque hoje na Câmara de Vereadores não existe gabinete para vereador. Isso. Cada vereador, ele escolhe um prédio em qualquer lugar de Maceió, e aí, fruto de um entendimento com o Ministério Público, a gente aluga esse imóvel e coloca à disposição do vereador. Esse, de imediato, a gente tem que voltar para discutir, para saber como será esse controle, até porque existe uma discussão, como será o controle daquele parlamentar que está com atividade, daquele assessor que está com atividade com o parlamentar nas comunidades. Como será esse controle efetivo? Então, a gente precisa discutir, mas de imediato será implantado, tanto para os efetivos da casa, como para os comissionados da mesa diretora, que são 29. Presidente, há casos que foram notificados, mostrados, inclusive pela mídia nacional, da Assembleia Legislativa, de servidores até um servidor que estudava até na Austrália e mesmo assim recebia pela folha de pagamento da Assembleia Legislativa. O senhor descobriu ou o senhor ouviu falar de casos desse porte na Câmara de Vereadores de Maceió? Não, o que acontece é que nós fizemos, na época do presidente Chico Filho, em que eu era o primeiro secretário, a gente fez um recadastramento e todos compareceram. Não me engano, com exceção de um ou dois que não compareceu, um já tinha falecido, outro... Quer dizer, eles não são fantasmas. Não são fantasmas, então todos compareceram. Agora, o que há, e que a doutora, e que a gente também está tendo entendimento do Ministério Público, é que a gente tem que disciplinar essa questão dos efetivos que ficam à disposição do gabinete dos vereadores. Hoje não existe um controle e ela nos cobrou e nós iremos fazer um ato da mesa para que a gente possa disciplinar o número mínimo possível de cada vereador que, se quiser requisitar, que seja publicado no Diário Oficial, e com a implantação de ponto, com certeza não vai ter mais esses casos que porventura possam acontecer, eles irão cessar, porque ponto eletrônico com a coleta da digital, a gente vai com certeza resolver se porventura tiver algum caso desse servidor que não reside aqui ou esteja à disposição de algum gabinete, né? Nós hoje temos lá alguns com 10, 15 servidores efetivos, tudo isso foi disponibilizado para o Ministério Público, mas tem também o compromisso da presidência e da mesa diretora, que nós iremos publicar um ato da mesa diretora disciplinando o mínimo possível que cada vereador possa requisitar de efetivo para deixar à disposição do seu gabinete, e tudo será publicado no Diário Oficial do município. A Câmara hoje ela tem uma deficiência clara de técnicos bastante específicos para ajudar a dar o suporte, digamos assim, aos vereadores. O senhor falou que tem servidores que adiaram um pouco a aposentadoria, inclusive aceitando a questão do abono, permanência, enfim. Isso, de certa forma, não é não encarece, digamos assim, a folha de pagamento da Câmara, considerando que a melhor alternativa, ou pelo menos a ideia melhor, não seria contratar por concurso público, já que poderia se baratear isso daí? É verdade, é o nosso grande desejo fazer um concurso público, uma instituição séria. Agora, inclusive nós temos técnicos lá, cargo de comissão, o doutor Salgueiro, é uma pessoa que nos dá um suporte muito grande. Mas é comissionado. É comissionado. Mas aí o que é que ocorre? Os servidores, quando já estão na idade de se aposentar, mas querem continuar, eles entram com pedido de abono de permanência e é um direito deles. Hoje, é um direito deles. Hoje se discute lá no Congresso talvez a extinção, Bengala, né? Não, a extinção desse abono, o que geraria um efeito também para a gente. Mas a gente tem discutido muito... O senhor particularmente é a favor desse abono? Eu sou contra. Por quê? É porque é o seguinte, eu acho que tudo tem que ter uma oxigenação. E apesar de eu ser um servidor público e saber que tem que ter o reconhecimento daquela pessoa que trabalha todos os dias ali, ajuda muito no dia a dia dos órgãos, e lá na Câmara não é diferente, mas eu acho que se já deu sua contribuição, que deixem para que outros oxigenem, e a oxigenação ela é importante em qualquer lugar. Eu sou fruto de uma oxigenação na Polícia Civil. Verdade. Em 2001, o ex-governador, hoje deputado Ronaldo Lessa, fez o concurso público. Em 2004 eu fui chamado. Então, tudo tem que haver uma oxigenação, e no serviço público principalmente. Então, eu acho que aquele que já deu a sua contribuição está na hora de descansar e dê oportunidades para que outros possam adentrar através de concurso público e oxigenar. A oxigenação é importante no serviço público como um todo. Constantemente volta sempre à pauta da Câmara
aquele fantasma do aumento da quantidade de vereadores. Ontem o senhor aparentemente bateu o martelo contra essa questão, disse que a Câmara vai ter os 21 vereadores e ponto final. Mas, segundo o IBGE, agora a gente passou pela primeira vez a barreira de 1 milhão de habitantes aqui na capital. Em tese, a matemática hoje, ela não está favorável àqueles vereadores que dizem que a Câmara tem que ter mais de 21 integrantes? Olha, Odilon, eu respeito a opinião dessas pessoas. A gente, nas últimas semanas, viu muitos dirigentes de partidos questionar o porquê da Câmara de Vereadores de Maceió não aceitar esse aumento, mas eu acho que há uma interpretação equivocada dessas pessoas. É como a gente sempre discute lá, às vezes do teto querem fazer o piso. O que a Constituição diz e a nossa lei orgânica replicou é que o máximo que poderia acontecer era o 33. Isso não quer dizer que o máximo tenha que ser o mínimo. Hoje há até um entendimento, e a gente está fazendo um estudo através da nossa Procuradoria, que se houvesse um vereador que quisesse diminuir, poderia propor também. Então, esse 33 seria... então há espaço para diminuir? Seria o teto, porque ela não fixou o mínimo. Hoje nós somos 21. Mas se um vereador quisesse 15, porque ela diz até 33, mas com a reforma, com a emenda constitucional, ela não limitou o mínimo, só deixou o máximo, 33. Então, hoje há até aqueles que entendam que se tivesse um vereador que quisesse propor a diminuição, poderia. Agora, eles estão com o entendimento de que o teto tem que ser o piso, o que eu acho um equívoco. Ela diz que é até 33. Eu acho que é uma pauta que a gente vive uma conjuntura, uma crise política seríssima e não comporta esse tipo de discussão na Câmara. Mas aí eles usam um argumento legal, por exemplo. Inclusive os servidores do Judiciário agora, os servidores federais, dizem, olha, tudo bem, a gente está no meio de uma crise, enfim, mas há uma pauta nossa de que tem que haver essa reposição aí de quase 80% nos nossos salários. Esse argumento legal, ele não pode ser exatamente mais forte quando se tocar na sua gestão? Não, o que ocorre é que o argumento legal hoje, ele não impõe que nós temos que aumentar. O argumento hoje... Não impõe? Não impõe. O argumento é que pode ser até 33. Hoje nós temos 21. Qual é o argumento do senhor? Não, o meu... Que a Procuradoria da Câmara passou para o senhor? A Procuradoria deixou claro, dentro de todas as mudanças que aconteceram na legislação, que hoje não existe um parâmetro mínimo. Hoje, antes existia um parâmetro mínimo, de tanto a tanto. Hoje, ela só diz que o máximo é até 33. Então, esse máximo é o teto, é o limite que a gente pode fazer. Se hoje a gente quisesse aumentar, sim, teria um amparo legal, porque diz que o máximo até 33. Mas não é uma imposição que o mínimo tem que ser 33 para que a gente tenha que aumentar de toda maneira, como querem alguns partidos políticos. Então, hoje a gente... tem um entendimento, a gente viu alguns dirigentes dizendo que a grande verdade é que a Câmara de Vereadores não querem partir o bolo, o orçamento e que talvez a população de Maceió se sentisse mais representada, com mais vereadores, mas a gente sabe que isso vai elevar o custo da Câmara. Quem conhece a política sabe. E nós não estamos fazendo demagogia. O que a gente não quer é que num momento tão difícil como esse, a gente tenha que, já na matéria orçamentária, pedir mais orçamento, um incremento maior, porque a gente sabe que o desgaste é tremendo e a população não vai aceitar esse tipo. A gente não está querendo ser demagogo com essa medida. É o entendimento da maioria e é uma casa que a maioria tem que ser respeitada. Hoje existem 15 vereadores que entendem que o momento não é da discussão de aumento de vereadores. E o entendimento da maioria sempre prevalecerá na casa. O que eu disse, e volto a repetir, é que eu não vou me furtar de nenhum tipo de discussão. Se algum vereador apresentar para que o aumento, que ele queira o aumento do vereador, isso será colocado na casa, mas não vai passar. Porque o entendimento da grande maioria hoje é que Maceió precisa continuar com 21 vereadores. E se for o caso de que a mesa diretora, até para não deixar margem de dúvida e se questione na justiça posteriormente, se for preciso algum ato da mesa para esclarecer que hoje o número de vereadores é 21, isso nós iremos fazer na nossa gestão. Quantos vereadores hoje defendem o aumento de integrantes da casa? Olha, abertamente, eu só
eu só vi um abertamente defender, que foi o vereador Zé Márcio. Isso ele já colocou, já saiu na imprensa, ele defende e a gente respeita, é uma pessoa que nos ajuda muito, mas abertamente Zé Márcio. Outros 2 ou 3 que, de conversas lá no dia a dia, a gente percebe que querem expor eles, a vontade era de aumento, mas uma grande maioria é contra o aumento de vereadores e é por isso que eu afirmo de forma categórica que o aumento de vereadores não passará na Câmara de Vereadores de Maceió. Eu vou citar para o senhor uma frase que eu ouvi de um vereador, obviamente eu não vou dizer o nome, ele me falou isso em off, mas é o seguinte, abre aspas: o presidente da Câmara, Kelmo Vieira, terá de ceder ao aumento de vereadores por causa das eleições do próximo ano. E isso favoreceria o coeficiente eleitoral. Fecha aspas. O que é que o senhor diz isso? Está equivocado. Ele está equivocado porque ele falou... Ele disse que baixaria de 21 mil o coeficiente para 15 mil. Essa não, conta essa bate? Conta bate. Se você aumenta o número de vagas, com certeza o coeficiente diminui. Mas o senhor como gestor... Só que não apenas como gestor, porque eu estou presidente, né? Sou vereador, estou como presidente. Próxima legislatura é uma outra eleição, então não penso em continuar na presidência, é por isso que eu estou sendo contra. Não, é uma convicção que todos nós temos, né, que hoje o momento político do país como um todo não faz com que essa pauta seja uma pauta prioritária. Arranha a imagem da Câmara, se o senhor... Quer dizer, a imagem da classe política como um todo é muito desgastada, isso é uma realidade, né? Todos os dias nós temos que estar mostrando que estamos trabalhando de forma séria e muitos ainda não acreditam. Isso é uma realidade que a gente tem que conviver com ela. Mas a grande maioria, eu não cheguei para saber o que cada um, qual o motivo que cada um tem para assumir esse papel, mas a grande realidade é que 14 vereadores já disseram de forma categórica que são contra o aumento de 21 para 33, ou 27, ou 29, e isso é a realidade da Câmara de Vereadores. Não há o que ceder por pressão, não existe essa pressão. Eu sou do PMDB, já tive a oportunidade de discutir com o presidente Renan Calheiros, com o governador Renan. Não há pressão partidária, não há pressão dentro da Câmara, muito pelo contrário, a grande maioria já é contra, é por isso que não tem pressão alguma. Naturalmente, já são... o que nós estamos agora preocupados estamos fazendo um estudo nesse sentido, é que se precisa de algum ato da mesa diretora para esclarecer de uma vez por todas e evitar que se busque o judiciário para aumento das vagas. Então, se houver a necessidade de algum ato da mesa diretora, nós iremos fazer para esclarecer de uma vez por todas, porque se cogitou nos últimos dias que esses partidos estariam procurando o Tribunal de Justiça para fazer uma espécie de um termo de ajuste de conduta. Eu como presidente da casa, se for chamado, e nós iremos porque nós respeitamos a justiça, mas o acordo, ele necessariamente, ele precisa que as duas partes queiram fazer. E a Câmara de Vereadores hoje, representada por mim, não existe essa possibilidade de fazer esse acordo para aumento da vaga de número de vereadores de Maceió. O senhor falou da imagem dos vereadores, principalmente nesse tempo de ajuste fiscal e, claro, quem é gestor hoje, quem está em cargo público hoje, enfrenta os efeitos da queda de popularidade, tanto quanto a presidência da República, a presidente da República. O senhor já chegou a ouvir, nesse período de crise, o que a respeito de política ou direcionado para o senhor ou qualquer integrante hoje da Casa de Mário Guimarães? Não, na verdade, a gente que vive o dia a dia, vive nas comunidades, a gente percebe claramente o descrédito. É o clássico, por exemplo, é ladrão, é não sei o quê. É ladrão, e com o que está acontecendo em Brasília, tudo isso, e a mídia, de forma até importante, eu digo até de forma pedagógica, mostra para a população o que está acontecendo, e isso é importante porque cada um, nas próximas eleições, tem que ter mais cuidado, né, para eleger aquelas pessoas que representam a população, porque é o que eu digo, Odilon, em todos os lugares que eu chego, quando eu vejo muita crítica, eu digo, mas de alguma forma alguém votou para esse cidadão ou esse político estar lá representando. Então, por mais que a população esteja no descrédito com a classe política, se não tiver a consciência de que o que a gente precisa como cidadão é melhorar
na hora do voto, a escolha dos nossos políticos, vai continuar com isso. Então, a gente, onde chega, hoje, a classe política é sinônimo de desonestidade, isso é claro. E a gente tem que conviver com isso e mostrar à população que, por mais que ela esteja discreta, não é nivelando por baixo que vai resolver as coisas ou deixando de participar da vida política. O que a gente precisa ter é ser mais criterioso e analisar, porque citamos o caso de Alagoas ou de Maceió, uma cidade que quase todo mundo se conhece. Será que cada um não sabe a história de cada político que representa? Então, se na hora do voto está votando naquelas pessoas que depois eles mesmos ficam criticando, dizendo que a pessoa é desonesta, também os políticos, grande parte deles tem culpa, mas a população também, que não soube eleger de forma criteriosa, também tem culpa, porque afinal de contas foi quem colocou aquele político lá para representar. Então, a gente, às vezes já me chateei muito antes, mas hoje entendo, porque estou na política, sou delegado, já estive do outro lado e a gente fica realmente... O senhor já chamou político de ladrão quando era delegado? Claro. E o senhor dentro agora, o que é que o senhor acha? Agora estou vendo o outro lado da... Mudou de opinião? Não mudei de opinião. Político é ladrão? Não, em todo setor tem aquele mau político, como tem os bons políticos, como tem também no judiciário, como tem no Ministério Público, em todo, como tem na imprensa, né? Jornalismo. Como tem no jornalismo. Então, a gente convive com isso com bastante naturalidade. Logicamente, eu já fiquei mais chateado. Hoje entendo. Quando chego no local que estão falando, eu entendo que aquilo ali é fruto do que está acontecendo no país como um todo. Mas a gente continua fazendo nosso trabalho e eu sei e tenho consciência de que tenho tentado fazer o melhor dentro da política, porque hoje estou na política e sou funcionário público, mas quero, enquanto parlamentar, exercer bem o meu mandato. Presidente, quem contribuiu com essa imagem ruim do político ou da política nacional? Foi o PT? Eu acho que o sistema político como um todo, né? Esse sistema político nosso, ele está falido. Faliu. Ele está falido, no meu entendimento está falido. A gente precisa fazer uma grande reforma, que isso daí que está acontecendo no Congresso não é uma reforma política, né? A gente vê aí, se discute, quando você olha um político gastar 5, 10 milhões, né? Para se eleger deputado federal, um deputado estadual. E aí, como é que ele consegue esse financiamento? E como é que uma empreiteira vem e oferece 2, 3, 4 milhões? Existe almoço grátis nesse mundo? Será que essas pessoas não têm interesse por trás disso? Isso aí que hoje a Lava Jato trouxe à tona, nos bastidores, todos nós já debatíamos isso, né? Como essas grandes empreiteiras, né? Elas financiam a campanha política em todo o país, né? Então, claro que mais cedo ou mais tarde ia acontecer isso. Agora, o problema todo é que se não houver uma profunda reforma política, isso irá continuar. E tudo isso vai fazer com que a classe política ela continue desgastada. E eu acho que a curto prazo eu não vejo uma mudança nesse cenário do desgaste da classe política. Presidente, os senhores discutiram há pouco tempo a LDO, inclusive vocês encerraram essa última etapa das discussões da LDO essa semana, e agora vocês vão discutir efetivamente a lei orçamentária aí que a Prefeitura vai encaminhar para o Legislativo Municipal. O foco do prefeito agora, nesse último ano de gestão, ele é exatamente o quê? Ele vai investir mais em obras? Qual é a ideia geral agora do orçamento nesse último ano de administração do prefeito Maceió? Olha, o prefeito Rui, a gente tem tido uma boa relação. Hoje nós temos lá 18 vereadores, faz parte da sua bancada de apoio. E o prefeito Rui tem sofrido muito com essa crise política, mas ao mesmo tempo ele tem tentado buscar alternativas para fazer obras estruturantes de Maceió, né? Nós recentemente aprovamos para que ele pudesse ir lá em Brasília tentar buscar alguns empréstimos, e a gente percebe que, sobretudo na área de infraestrutura, é onde existe a maior preocupação do governo municipal.
E nós sabemos também que infraestrutura custa caro, né? E ele não tem condições só do orçamento atual, ele fazer esses grandes investimentos em infraestrutura na cidade, que precisa, tanto na parte alta como na parte baixa. E nós estamos lá agora começando, a Prefeitura de Maceió está fazendo audiências públicas para discutir a lei orçamentária anual. A gente aprovou a LDO e esperamos que o município mande para a Câmara de Vereadores a LOA, né, a lei orçamentária anual. E a gente percebe hoje a preocupação grande do município em investir em infraestrutura. E nós estamos lá, todos os projetos, todas as mensagens enviadas pelo prefeito Rui, nós aprovamos de forma célere, com discussão, abrindo possibilidades para a população ir lá debater. Nunca na história do parlamento de Maceió se fez tantas audiências públicas, já vamos em mais de 60 audiências públicas, e nós estamos querendo que a população participe do debate, vá à casa, critique, mas proponha, sobretudo proponha, porque a crítica por si só... Pouca gente vai à Câmara. É lamentável, assim, se cobra muito do político. Posso dar um exemplo aqui, a Comissão de Educação, hoje a área que mais é cobrada, tanto no Executivo gênero, como no Legislativo, é a saúde e a educação. E a vereadora Luiza Helena, que apresenta a Comissão de Saúde, ela tem proposto diversas audiências públicas para debater todos os problemas da saúde de Maceió. E quando nós chegamos lá, são 4, 5, 6 pessoas. Está sendo produtivo porque ela, mesmo com um pequeno número da população de Maceió, ela tem levado os técnicos que têm feito um debate de alto nível. Eles têm colocado lá para ela os problemas e nós iremos, no final, a vereadora vai fazer um relatório onde a gente vai disponibilizar com algumas alternativas encontradas pela comissão para superar esses problemas da saúde. Mas nós temos feito audiências como nunca se houve, tanta audiência na Câmara de Vereadores para debater todos esses problemas, né? E nós temos a convicção de que o momento político é em 2016. Eu sou do PMDB, com muito orgulho, nós conseguimos eleger nosso governador, mas nós temos trabalhado em conjunto com o prefeito Rui. Eu, na presidência da Câmara, tenho trabalhado muito em parceria com o Executivo, porque eu acho que o momento político é em 2016. Hoje, no momento de crise, não adianta estar politizando as audiências públicas. O que tem que ser feito é levar debate técnico de pessoas capacitadas e ajudar o Executivo para encontrar algumas alternativas de se buscar minimizar os problemas de Maceió e não começar já de forma antecipada um debate político. Então, eu tenho pautado a presidência nesse sentido, tenho dito aos meus colegas também que, como presidente, não irei aceitar que se antecipe uma discussão política, porque esse não é o momento. O momento é de união, de parceria, ajudando o Executivo a, nessa crise sem precedentes na história do país, que eles tentem minimizar os problemas enfrentados em Maceió. Kelman Vieira é candidato a vice-prefeito de Maceió. O senhor responde no próximo bloco. Voltamos já. Hoje em dia, compartilha tudo. Fim de semana, aquele vídeo é engraçado e até declarações de amor. Chegou a hora de compartilhar algo bem mais importante: vida. Os estoques dos bancos de sangue estão em baixa. Vá ao Hemocentro mais próximo e mostre sua solidariedade. Doe sangue, compartilhe vida. Uma campanha do Hemoar Maceió e Hemoar Arapiraca. Secretaria de Estado da Saúde, Governo de Alagoas. Acreditar nos leva mais longe. Esse ano, a Santa Casa reafirmou o nível 3 de acreditação com excelência. E continuamos a acreditar que podemos ser melhores. Dr. Arthur Gomes Neto, diretor técnico médico CRMAL 2503 RQE 1874.
Promoção de aniversário Galpão Sofisticator. Sofá retrátil 10 de R$ 149,90. Toda loja com 30% a 50% de desconto real. Nas compras à vista acima de R$ 1.999, você ganha uma linda poltrona. Galpão Sofisticator, Avenida Menino Marcelo 280. O quanto a indústria é importante para o Brasil? Sem a indústria da moda, a gente não teria se encantado com elas. Sem a indústria automobilística, não teríamos tantos ídolos. Sem a indústria médica, muitas vidas não teriam sido salvas. A indústria química é a base de todas essas indústrias. A Braskem tem orgulho de ajudar a produzir um país tão forte quanto o seu povo. Braskem, estratégica para o Brasil, inovadora para o mundo. Mais de 50% vendido em apenas 2 meses. Venha descobrir por que o Riacho Doce Beach Residência conquistou tantas pessoas. Visite o decorado e conheça um empreendimento com infraestrutura incomparável, serviços exclusivos e 100% de apartamentos com vista para o mar. Riacho Doce Beach Residência. É para investir, é para morar, é para veranear. Construção e incorporação Teto e Rava. Voltamos com análise aqui pela TV Mar, canal 25 na NET, com transmissão simultânea pelo portal gazetaweb.com. Só lembrando ao telespectador que o nosso programa agora mudou de horário, sempre ao vivo, às quartas-feiras, aliás, às quintas-feiras, desculpe, às 9h30 da manhã, aqui pela programação da TV. E se você perder a nossa entrevista, tiver interesse aí de assistir, você pode acompanhar durante a programação da TV Mas reprises do Análise e também pelo portal gazetaweb.com. Lá vai estar o link com a nossa entrevista aqui na TV Mar e também de outros programas da nossa grade de programação. Nós estamos entrevistando o presidente da Câmara, Kelman Vieira. Presidente, existe candidato a vice-prefeito de Maceió? Olha, a gente fica feliz em saber que o nosso nome sempre é lembrado, né? Todos sabem, entrei na política tem 3 anos, né? É o 3º ano. Sou delegado há 12 anos aqui em Alagoas. E em tão pouco tempo a gente ter esse reconhecimento de muitos da classe política que a gente poderia ajudar de alguma forma o executivo, isso para mim é um motivo de muita satisfação. Mas não existe, conheço pouco ainda da política, mas não existe candidato a vice, né? Eu quero, logicamente, a gente vai no futuro debater com o nosso governador, né? Que, sem sombra de dúvidas, vai ter um papel preponderante na eleição do ano que vem aqui em Maceió, e a gente vai estar numa discussão sempre à disposição do partido, né? Sempre à disposição do PMDB, mas sou candidato à reeleição, nesse momento sou candidato à reeleição, ano que vem, mas não penso agora em discutir 2016. Eu volto a dizer, minha intenção hoje como presidente da Câmara é tentar de alguma forma mudar um pouco aquela imagem, levar mais transparência, abrir a casa para que a população vá e debata e sinta o que é o parlamento, né? E 2016 é mais para frente, ainda está muito cedo para debater a política, mas posso assegurar de forma muito clara que não existe candidatura a vice-prefeito. Muito embora, volto a dizer, para mim eu recebo com muita satisfação da classe política estar lembrando meu nome como um possível de uma aliança, um nome que poderia representar bem o PMDB no executivo, mas volto a dizer, é uma agenda que a gente ainda não debateu e futuramente nós estaremos debatendo com o nosso governador Renan Filho qual o caminho e o papel do PMDB para 2016. O Mozar Amaral, ele tem se movimentado, pelo menos estrategicamente, nessa posição política e também ele é uma pessoa lembrada nessa questão eleitoral.
O senhor enxerga essa possível união do PMDB com Rui Palmeira em Maceió, ou a tendência natural do partido, o senhor como representante do partido na capital, o senhor percebe que agora chegou a hora do PMDB apresentar um nome próprio à Prefeitura de Maceió? Olha, Odilon, a gente, o destino de onde o PMDB vai marchar nas próximas eleições, com certeza passa pelo governador e pelo nosso presidente. Mas o cavalo está selado hoje? Mas nós temos amplas condições hoje de apresentar um candidato. O cavalo está selado, então. Até porque o governo é do PMDB, né? O governo é do PMDB, a maior bancada hoje da Câmara é do PMDB, a presidência da Câmara é do PMDB, a gente tem condições de apresentar um candidato. Quanto ao Mozart, é um técnico de reconhecida capacidade, já participou de outra gestão, fez um belíssimo trabalho. Hoje o governador o nomeou como secretário para ajudar o governo do Estado, então o Mozart tem uma capacidade técnica que é inquestionável, né? Mas a gente volta a dizer, o PMDB hoje ainda não discutiu essa questão. Posso também afirmar que a bancada hoje do PMDB, ela é alinhada com o Executivo, na Câmara de Vereadores é alinhada com o Executivo. Eu, particularmente, torço muito para que o governo do Rui dê certo, porque quero o melhor para a minha cidade. Não contem comigo para que eu aposte no quanto pior, melhor. Né? Eu não faço política dessa maneira, nunca houve qualquer tipo de pedido nesse sentido para que eu pudesse, de alguma forma, lá como presidente da Câmara, tentar criar embaraços para o governo Rui. E nós temos todos os grandes projetos, as mensagens enviadas pelo Poder Executivo foram aprovadas com muita celeridade, porque a gente entendia os problemas que passam Maceió e a necessidade da gente estar ajudando o prefeito Rui. Particularmente, eu torço muito para que o prefeito Rui possa melhorar cada dia mais. A gente percebe já uma melhora esse ano e espero que continue ano que vem, porque quem ganha é a população de Maceió. Essa política mesquinha do quanto pior, melhor, essa eu não faço, não pratico e não contem comigo para isso. O seu partido, o PMDB, tem uma influência muito grande nos rumos de algumas legendas aqui em Alagoas, entre elas o PSD, onde hoje está o deputado federal e ex-prefeito de Maceió, Cícero Almeida. O que é que o senhor acha de Cícero Almeida na eleição de Maceió? O deputado Cícero Almeida, todos conhecem, foi um gestor que saiu com altos índices de aprovação, fez uma bela administração e tem condições, sim, de ser candidato. Mas quase não se elegeu. Mas toda a popularidade que ele saiu, ela não se converteu na eleição agora para deputado. Então, talvez quem milita mais na política, que tenha mais tempo, consiga fazer essa análise. Eu não sei o que aconteceu, qual foi esse fenômeno que levou a... O que é que o senhor acha que aconteceu? Olha, talvez até essa questão do prefeito, já nos últimos anos de sua gestão, de ter enfrentado alguns processos, algumas denúncias, talvez isso, juntando todo esse momento político, desgasta a imagem do político, né? Mas ele, no seu governo, como prefeito de Maceió, ele saiu, se não me recordo, que mais de 65% de aprovação. Então, foi um governo que saiu com aprovação elevada, né? Mas eu acho que também é fruto do desgaste da classe política, somado a algumas denúncias que aconteceram, né? E isso tudo colocado na mídia faz com que a população também ela desgaste a imagem daquele político. E agora, não conversei com o partido ainda, muitos até questionam que essa mudança dele seja para uma possível união com o PMDB, e a gente ainda não conversou. A pauta, já tive algumas vezes com o presidente Renan nos colocava que estava muito cedo ainda para discutir. O que a gente precisa é fortalecer o nosso partido, chamar pessoas que queiram participar da política com credibilidade, mostrando a elas que mesmo nesse momento tão difícil do cenário político, mas tem que participar,
tem que vir participar da vida política, e deixando de participar não vai resolver o problema, só vai agravar, porque a política vai continuar, e se não houver um processo de que pessoas de bem venham para a política, isso tudo vai continuar com esses problemas todos que nós enfrentamos. Então, hoje nós estamos focados no fortalecimento do PMDB. Para a eleição do ano que vem. Qual é a proposta? A proposta é fazer uma filiação de pessoas com credibilidade, trazer as pessoas para o PMDB. Pessoas com ficha limpa. Pessoas com ficha limpa. Credibilidade e ficha limpa. Sim, com certeza. Hoje a população sabe identificar perfeitamente. Não adianta. E as pesquisas também, obviamente, as pesquisas mostram né? isso, né? As pesquisas mostram que o desgaste da classe política, ela é inquestionável, e a gente não adianta ou traz pessoas com credibilidade ou, com certeza, não terá êxito. O que é que o eleitor quer hoje? O que é que as pesquisas do PMDB internas dizem sobre o perfil que o eleitor quer do partido? Olha, na verdade, quando a gente faz pesquisa qualitativa, a gente sabe que as 3 áreas que o eleitor quer que se dê uma atenção maior é a área de educação, de saúde e de segurança, e, sobretudo, na política que tenha honestidade. A corrupção hoje, está hoje... Quando a gente faz as pesquisas, mostram que a população hoje, um dos maiores problemas que a população identifica hoje é a corrupção, né? A corrupção que tomou conta do país todo, e que, sem sombra de dúvida, ela acarreta esse descrédito que a população tem hoje com a classe política. Então, como resolver esse problema da corrupção? A curto prazo é impossível resolver, mas a gente minimiza quando a gente traz bons quadros, e esses bons quadros passam, obviamente, por trazer pessoas com ficha limpa, pessoas que tenham goze de um crédito perante a população. Isso não quer dizer que amanhã essas pessoas, elas ao entrar na política, não possam ser corrompidas. A gente vê casos também que o inverso, uma vez entrou na política, e a gente percebe, me recordo bem lá no Senado, um senador que foi cassado, se não me engano, de Mato Grosso. O cara era procurador do Estado, uma pessoa que tinha uma reputação inabalável, né? E quando a gente foi ver o escândalo, Carlinhos Cachoeira, ele foi estava lá com aquele Carlinhos Cachoeira, e perdeu o mandato. Mas a gente quer que, pelo menos, o ingresso no PMDB, as filiações, que a gente traga pessoas que gozem de uma reputação ilibada, e que possa também nos ajudar nesse momento a superar essa crise, sobretudo essa crise de credibilidade com que passa a classe política. O governador Renan Filho, ele vem fazendo algumas promessas muito ousadas aqui em Maceió, principalmente Maceió. Primeiro, ele quer implantar um VLT na Fernandes Lima, que é um projeto de R$1 bilhão. Se ele conseguir convencer o governo federal a investir R$1 bilhão num projeto aqui na capital, é realmente um milagre. E a outra é que, em 4 anos, ou até 4 anos, até o final desse primeiro mandato dele, ele quer sanear 100% da cidade. Hoje, pouco mais de 30% da capital é saneada. O que o senhor acha disso? Olha, eu acho que o governador Renan Filho, ele é um jovem com uma capacidade técnica inquestionável. É uma pessoa que estudou, que se preparou para ser governador. Digo isso porque convivi muito aqui em Maceió. Nós fomos a diversas regiões, levei junto com o governador toda a sua equipe em diversas regiões de Maceió, sobretudo as áreas mais necessitadas, e a gente percebia claramente o desejo do governador de voltar a investir em Maceió. Isso é muito bom. Agora, o que a gente prega é que haja uma união com o governo municipal. 2016 se discuta mais adiante, porque o governo... Ele vem encontrando obstáculo hoje com a... Não, eu acho que hoje existe um bom relacionamento, um bom diálogo entre o prefeito Rui e o governador, mas a gente espera que esse diálogo ele seja intensificado e que haja uma verdadeira união. De que forma, né, o senhor fala em porque o que é que eu posso dizer? O que é que ocorre? O governador anunciou que vai voltar a investir em Maceió, e nesse momento de crise, se não dá para fazer essas grandes obras, serão pequenas obras, como até alguns dizem, pequenas obras, grandes mudanças, sobretudo nas grotas, né? O prefeito de Maceió, por sua vez, também tem esse desejo. Se há um momento difícil
no país de uma crise política e, sobretudo, também uma crise econômica, se não existem recursos do governo estadual suficientes para fazer essas obras, nem do governo municipal, que haja a união dos dois, fazendo uma parceria, cada um entrar com uma parte e que faça aquelas obras, porque quem ganha é a população. A gente sente que não do governo, não do governador Renan, mas e também do prefeito Rui, mas a gente sente também que alguns ficam tentando antecipar essa discussão de 2016 e é muito ruim isso. 2016, a gente no momento certo vai discutir, vamos fazer essa união e eu tenho estado na Câmara como presidente e tenho me colocado à disposição para fazer essa interlocução. Me coloquei à disposição do governador Renan Filho, me coloco à disposição do prefeito Rui Palmeira, tenho conversado muito com o prefeito Rui, é uma pessoa bem intencionada e eu tenho me colocado para me colocar à disposição para fazer essa interlocução, porque essa interlocução é que é importante. É importante que muitos... Ficou desgastado agora por causa da Casal, né? Essa na verdade por exemplo, a Casal recentemente foi preciso ir à Justiça, né? O Executivo Municipal. O que o senhor achou dessa atitude do prefeito? Achei que deveria ter um diálogo maior, né? Deveria ter sentado. Em relação à eu acho que Casal, se abriu um diálogo. Eu acho que o judiciário a gente procura quando é o último caminho a ser procurado. O senhor acha que desgastou, né? Isso? Não, arranhou essa relação? Não, eu acho que não, porque depois disso o próprio governador já recebeu o prefeito Rui, os técnicos estão sentando para se buscar uma solução, mas o mais importante é que tem que encontrar uma alternativa. Tem que encontrar uma alternativa, porque o que não dá é uma cidade como essa, belíssima e conhecida internacionalmente por as belezas naturais, a gente está convivendo com toda essa degradação do meio ambiente e das nossas praias por conta de falta de saneamento, né? Ou também de falta de investimento da Casal. Então, cada um tem que reconhecer as suas responsabilidades. Se não dá para resolver, que se faça uma parceria entre os dois, mas que tente minimizar os problemas, porque essa briga política, que eu tenho a certeza que não existe isso por parte nem do governador, nem do prefeito, mas a gente sente em alguns interlocutores esse desejo de antecipar. Esse desejo de antecipar uma eleição 2016. Mas dos dois lados o senhor observa ou mais do lado do prefeito? Sempre existe. Não, volto a dizer, tanto o prefeito Rui como o governador... Pessoalmente eles não têm, mas interlocutores o senhor percebe são pessoas que estão sempre sentando e tentando ver o melhor para Maceió. Mas a gente percebe que alguns interlocutores apostam nesse embate, nessa antecipação, que isso é muito ruim para Maceió. E eu, como presidente da Câmara, tenho estado muito com o prefeito Rui e quando posso com o governador, colocando para os dois essa minha visão e minha preocupação de que Maceió hoje não precisa antecipar a eleição, precisa a união desses dois entes para resolver os problemas, esses graves problemas enfrentados pela população de Maceió, que precisa da união, não de contenda, nem sobretudo antecipação de uma eleição de 2016. O senhor tem um ótimo acesso com o governador Renan Filho, o senhor quase toda semana está lá no Palácio República dos Palmares e também tem um ótimo acesso ao prefeito de Maceió e também quase semanalmente está lá no gabinete do prefeito. Sobre a Casal, a melhor solução é a que o governo quer, aumentar o capital social da empresa, ou a estratégia de se criar uma empresa municipal de água, como de certa forma já foi cantado para o prefeito de Maceió? Olha, eu não sei como estão sendo as tratativas dos dois, mas eu acho que se a Casal, se o governo não tem capacidade de investimento, né, e a gente já percebe que ela é deficitária, né? Então, se a alternativa é abrir o capital para que haja um aporte financeiro e que ela possa realmente poder investir mais na capital de Maceió, porque, de fato, os números mostram que quase que 80% da arrecadação da Casal vem de Maceió, então ela precisa, sim, investir mais em Maceió. E se o governo do estado não tem condições de fazer esse aporte financeiro, eu acho que a saída é, sim, abrir esse capital social. Agora, não conversei com o prefeito Rui sobre essa situação específica, mas já tivemos a oportunidade de
lá conversando com ele, perceber que os dois já estão sentando, conversando e tentando encontrar uma solução, que é o caminho, é a união dos dois para encontrar uma solução, porque nem ganha o governo do estado, nem ganha a prefeitura com essa contenda, com essa briga, e perde a população com isso. Então precisa haver um entendimento entre os dois e que a Casal possa realmente assumir de fato seu papel e voltar a investir em Maceió, que é importante para Maceió a volta do investimento que a Casal há muito tempo deixou de investir em Maceió. Bom, dá para perceber, o telespectador, que o cavalo está selado para Kelman Vieira e Mozar Amaral. Presidente, encerra o programa Análise. Não, gostaria de agradecer ao seu espaço e dizer que o PMDB hoje realmente ele tem uma responsabilidade muito grande com Maceió. A gente tem um governador de Maceió, a gente tem cobrado ao governador que ele faça valer a promessa de campanha, que é investir, voltar a investir em Maceió. Por muito tempo, o governo do estado não investiu em Maceió, foi muito ruim, e a gente tem a convicção com esse governador Renan Filho, que o governador vai voltar a investir em Maceió, e nós estamos também junto ao Executivo Municipal, lá na Câmara de Vereadores, tentando ajudar o Executivo para que haja essa união, governo do estado, prefeitura de Maceió, para que quem ganha com isso é o povo de Maceió, que precisa que os gestores voltem a cuidar e investir mais em Maceió. Então, quero agradecer essa oportunidade e dizer aos telespectadores da TV Mar que o presidente Kelman está preocupado apenas em que os dois entes, tanto o governo do estado como a prefeitura de Maceió, eles entendam que é importante nesse momento de crise a união, porque Maceió precisa que esses dois governos se unam para vencer essa crise sem precedentes. O Análise conversou com o conciliador, presidente da Câmara, Kelman Vieira, quase candidato a prefeito de Maceió. Não disse aqui, mas talvez lá na frente ele declare alguma coisa a respeito disso. Nós agradecemos a você, amigo e amiga de casa, pela audiência aqui do nosso programa. Lembrando que o Análise agora vai ser todas as quintas-feiras, às 9h30 da manhã, ao vivo, com reprise durante toda a programação aqui da TV Mar, e você também pode acompanhar pelo portal gazetaweb.com. Lá tem o link da TV Mar e você pode assistir essas outras entrevistas com outros apresentadores aqui na nossa emissora. Muitíssimo obrigado, um forte abraço e até a próxima semana.